Olá! Muitos comentários aqui no canal têm pedido para que eu trate sobre os diferentes conceitos de justiça ao longo da história. Talvez uma das primeiras pessoas a pedir isso tenha sido a Ravenna, que também participa ativamente aqui do canal. Então, Ravenna, esse vídeo é especial para você. Na verdade, essa série de vídeos, como eu vou explicar daqui a pouco, é especial para você e para todos os demais amigos aqui do Direito Sem Juridiquês que têm participado, e especialmente aqueles que têm pedido que eu grave um vídeo ou vídeos sobre o conceito de justiça. Esse assunto, o conceito de justiça, é muito amplo e há muitos conceitos diferentes de justiça ao longo da história. Então, para não postar um vídeo muito longo, muito comprido, o que não é a proposta aqui do canal, eu vou produzir uma série de vídeos a respeito desse assunto. E esse aqui então é o primeiro. Vamos começar nesse vídeo aqui com a antiguidade. E vamos falar dos romanos e dos gregos. Vamos começar com Roma. Um conceito de justiça bastante conhecido que vem lá da Roma antiga é o conceito de justiça de Ulpiano. Para Ulpiano, justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. E o mesmo Ulpiano dizia que um dos preceitos do direito era não ofender ninguém, o que, se você for parar para pensar, se identifica completamente com o princípio libertário da não agressão. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui neste vídeo. Mas como saber o que é devido a cada um para que você possa dar a cada um o que é seu e assim atender ao conceito de justiça dos romanos? Bom, em Roma isso era mais ou menos simples, porque essa ideia de dar a cada um o que é seu dependia do respeito, da observância da propriedade privada. Lembre da ideia de não ofender ninguém, que era um dos preceitos de justiça para o Ulpiano, e não ofender ninguém nesse contexto significa não violar a propriedade privada de ninguém. Mas essa ideia de dar a cada um o que é devido era um pouquinho diferente na Grécia, e isso basicamente por causa da democracia grega. Ah, a democracia. Bom, para entender como as coisas funcionavam na Grécia, então nós vamos precisar pedir ajuda para o Aristóteles. E na verdade já existe um vídeo aqui no canal sobre a justiça distributiva e a justiça corretiva em Aristóteles. Então aqui eu vou relembrar um pouco esses conceitos e vou aprofundar um pouquinho mais também as ideias do Aristóteles para nós compreendermos um pouco melhor como que funcionava o conceito de justiça na Grécia Antiga. Lembrando que essa é a ideia do Aristóteles, né? As ideias, por exemplo, do Platão e do Sócrates eram um pouquinho diferentes e eu posso até falar sobre isso dependendo dos pedidos que você fizer aqui no canal, dependendo da demanda dos amigos aqui do canal pelos comentários. E antes de falar especificamente, ou melhor, antes de retomar especificamente as ideias de justiça distributiva e justiça corretiva, que já são tratadas naquele outro vídeo sobre o Aristóteles, eu preciso mencionar um detalhe que, de propósito, eu deixei passar batido naquele vídeo. O detalhe é que o Aristóteles trabalhava com dois conceitos diferentes de justiça. O primeiro ele chamava de justiça em sentido universal. E o segundo, esse sim era a justiça em sentido particular, e era nesse segundo conceito que nós tínhamos a ideia de justiça distributiva e a ideia de justiça corretiva. Vamos falar aqui um pouquinho da primeira ideia do Aristóteles, a justiça em sentido universal. Esse tipo de justiça para o Aristóteles era o comportamento de acordo com a virtude. Então, nesse sentido, uma pessoa justa é uma pessoa boa. É uma pessoa que faz aquilo que é certo, independente das circunstâncias. É uma pessoa que vive de acordo com a virtude, que vive de acordo com as excelências morais. O Ulpiano, aquele nosso amigo romano que eu mencionei no começo do vídeo, chamava isso de viver honestamente. Deixa eu dar um exemplo prático desse comportamento de acordo com a virtude, né, que seria uma ação justa, no sentido da justiça em sentido universal para o Aristóteles. Uma das virtudes para os gregos na antiguidade era a coragem. E agir de forma justa nesse sentido, agir de acordo com a virtude da coragem, significa enfrentar o perigo, fazer aquilo que é certo, aquilo que se espera de você, mesmo que isso traga risco para a sua vida, mesmo que isso possa custar a sua própria vida. Então, quando o general espartano Leônidas, com seus 300 homens, enfrentou
um exército persa muito mais numeroso do que ele e resistiu até a morte na Batalha das Termópilas, então ele agiu de forma justa, ele agiu conforme a virtude da coragem, ainda que isso tenha custado a sua vida e a vida dos seus 300 homens. E agora nós podemos nos concentrar na segunda ideia de justiça, que é a justiça em sentido particular. Para o Aristóteles, esse conceito de justiça, a justiça em sentido particular, dizia respeito à divisão dos bens numa sociedade. Então, primeiramente, a correta divisão dos bens, o que ele chamou de justiça distributiva, e depois a correção quando houver algum problema aí relativo a essa distribuição dos bens, o que ele chamou de justiça corretiva. A justiça distributiva, como nós já vimos aqui no outro vídeo, nos diz que nós devemos dar a cada um segundo os seus méritos. E essa é a origem do conceito de meritocracia. Bom, eu não vou falar aqui da relação entre meritocracia e esforço, tá? Eu só vou alertar que meritocracia não significa necessariamente premiar quem se esforça mais, tá bom? Mas ainda assim, a respeito dessa ideia de meritocracia ou de dar a cada um segundo os seus méritos, lá no pensamento do Aristóteles, eu preciso fazer algumas observações. Para o Aristóteles, a ideia de justiça tem a ver com a finalidade das coisas. E isso, na verdade, vale tanto para o conceito de justiça em sentido universal, porque a finalidade do homem é agir conforme a virtude. O homem existe para ter uma vida virtuosa, no pensamento do Aristóteles, né? Então, essa justiça, de acordo com a finalidade das coisas, serve tanto para a justiça em sentido universal, quanto para a justiça em sentido particular. E eu vou falar um pouquinho disso mais agora na sequência. E é por isso que nós também podemos dizer que a justiça para o Aristóteles era uma justiça teleológica, que tem a ver com a finalidade das coisas. Teleologia é uma palavra que vem do grego e significa exatamente finalidade. Então, num exemplo bem conhecido, se você tem duas flautas, uma muito boa e uma outra regular, e duas pessoas, um flautista profissional e outra pessoa que está apenas aprendendo a tocar flauta, para dividir esses bens, para repartir esses bens de acordo com os méritos e de acordo com a finalidade, você deve dar a flauta muito boa para o flautista muito bom, e isso vai fazer com que aquela flauta e aquele flautista desempenhem melhor a sua finalidade, e a flauta regular para a pessoa que está apenas aprendendo, porque ela também serve para essa finalidade, né, que é o aprendizado dele. Note que os méritos para esse conceito específico de justiça distributiva, dar a cada um segundo os seus méritos, eram entendidos a partir da finalidade dos bens. Então você precisa compreender qual é a finalidade daquele bem e qual é a pessoa que está mais apta a atender aquela finalidade para fazer a distribuição dos bens. Agora, alerta para conteúdo libertário. Eu posso apontar aqui para você pelo menos dois problemas desse conceito de justiça distributiva do Aristóteles. E isso com todo o respeito que eu tenho a ele. Provavelmente, realmente, ele seja o maior filósofo da história da humanidade, tá? Mas especificamente aqui, nesse conceito de justiça distributiva, meritocrática, teleológica do Aristóteles, nós podemos apontar pelo menos dois problemas. O primeiro é que ele desconsidera a ideia de propriedade privada e entende que os bens devem ser distribuídos de acordo com os méritos de cada um e de acordo com a finalidade do bem. Então, o mérito não significa que a pessoa se esforçou para adquirir a propriedade privada daquele bem. O mérito diz respeito a uma qualidade que a pessoa e o bem têm. E a segunda questão, além dessa desconsideração da propriedade privada pelo Aristóteles, é que o Aristóteles entendia que essa divisão dos bens deveria ser feita pelo Estado, quer dizer, pelas cidades-estados gregas, né? pela polis grega. Então incumbia ao Estado fazer essa divisão, promover a justiça distributiva no pensamento do Aristóteles. Tudo isso, novamente, né, de novo, por causa da democracia. Ai, a democracia. Bom, fechando esse parênteses libertário aqui, voltando especificamente a discorrer sobre o pensamento do Aristóteles, eu preciso reforçar agora que nós devemos também ao Aristóteles a relação da ideia de justiça com a ideia de igualdade. O Aristóteles escreveu que todo justo era uma forma de igual. Então,
Preste atenção aqui, por favor, porque essa ideia que relaciona justiça com igualdade é muito forte ao longo de toda a história da humanidade. Só que para o Aristóteles, como nós já vimos naquele vídeo anterior, então agora eu só vou recapitular isso, tá? Se você quiser entender isso aqui um pouquinho melhor, eu recomendo que você assista o vídeo específico sobre a justiça distributiva e a justiça corretiva. Para o Aristóteles, essa igualdade que está ligada ao conceito de justiça funcionava de forma diferente no âmbito de cada uma das duas justiças que compõem o conceito de justiça em sentido particular. Na justiça distributiva, nós temos uma igualdade proporcional, porque a cada um segundo seus méritos, então uma proporção, e apenas na justiça corretiva é que nós temos uma igualdade absoluta. Um bem foi tirado do patrimônio de quem era aquele que deveria ter aquele bem, esse único bem, uma igualdade absoluta, retorna ao patrimônio daquela pessoa. Mas, reforçando, o importante aqui é nós relacionarmos essa ideia de justiça, ou melhor, a ideia de justiça, à ideia de igualdade. E quem nos entregou isso pela primeira vez foi o Aristóteles. E agora que você já fixou bem que para o Aristóteles a justiça tem a ver com igualdade, e essa ideia de justiça relacionada à igualdade, ela é uma constante, relativa aí na história da humanidade, eu preciso tratar de um conceito do Aristóteles, de uma definição do Aristóteles, né, que foi, na verdade, restaurada, que foi trazida de novo à tona com a social-democracia. Mas também preciso demonstrar como a ideia do Aristóteles era uma e como a ideia da social-democracia é outra, do Estado democrático de direito a respeito disso é outra. Aqui eu vou só lançar essas ideias e aí depois eu gravo um vídeo específico para tratar sobre isso, tá bem? Em Aristóteles nós vamos ver pela primeira vez que a isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. E como eu falei, esse conceito de isonomia, que nós chamamos agora de igualdade material, foi ressuscitado aí com a social-democracia, com o Estado social-democrático de direito, tá? Mas qual é a medida das desigualdades para o Aristóteles? Ora, isso é muito simples, a gente já viu, justiça distributiva. A medida das desigualdades para os Aristóteles são os méritos de cada um. E qual é a medida das desigualdades na social-democracia? A medida das desigualdades seriam as injustiças sociais, arbitrariamente definidas por alguém, e injustiças sociais essas que buscam a sua correção por meio da lei ou por meio do direito. Então veja que na verdade nós pegamos o conceito do Aristóteles e invertemos completamente as ideias, mas formalmente nós continuamos com o mesmo enunciado de isonomia: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Como eu mencionei, eu preciso de um vídeo para aprofundar um pouco mais essas ideias, mas aqui eu já lanço elas para você refletir. Então, para encerrar e resumir, para você também gravar o conteúdo, em Roma, para o piano, justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. E isso tem a ver basicamente com a ideia de respeitar a propriedade privada. Mas o próprio Piano também falava em viver honestamente. E essa vida honesta tem a ver com aquilo que o Aristóteles chamava de justiça em sentido universal. Quer dizer, agir de acordo com a virtude. Agora, para o Aristóteles, a justiça em sentido particular tinha a ver com a distribuição dos bens na sociedade. E para ele, toda justiça, nesse sentido particular, é uma forma de igualdade. E, relembrando, para o Aristóteles, igualdade, isonomia é tratar de forma igual os iguais e tratar de forma desigual os desiguais na medida das suas desigualdades. Lembrando que para o Aristóteles, a medida das desigualdades eram os méritos de cada um. Aqui na descrição, um pequeno roteirinho desse conteúdo para ajudar você a estudar a matéria. Lembrando que os próximos vídeos aqui do canal vão tratar exatamente sobre o conceito de justiça ao longo da história. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e deixe um comentário. E até a próxima!